Hoje o tema vai ser por que o Punch Needle é uma tendência do universo infantil. E aí eu vou bater um papo super gostoso hoje, porque eu acho que essa conversa é muito bacana a gente entender um pouco por que o Punch Needle tá tão em alta, né? Primeiro eu queria começar falando o seguinte, quando a gente fala de tendência, né, do mercado, o que a gente espera, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo, por exemplo, de roupas, né? Então, quando algo chega aqui no Brasil, a gente vê a tendência sendo, né, mostrada fora do Brasil, né, em grandes desfiles, roupas que estão na moda, né? E aí, 6 meses depois, chega aqui no Brasil mostrando as tendências desse universo, né, de roupa, de moda feminina, né? Então, as grandes marcas fazem grandes desfiles, né, fora do Brasil e mostram as tendências do que vai ser utilizado, né, na próxima coleção. E no mercado infantil é a mesma coisa, né, porque a gente tem, né, muitas artistas, né, e artesãs. Hoje em dia a gente tem uma facilidade muito grande porque são as redes sociais, né, então a gente tem o próprio Instagram mesmo, é uma super ferramenta para a gente descobrir o que está sendo muito feito, né, de manualidades fora do Brasil. E aí a gente começa a descobrir, né, então o Punch Needle é uma tendência, isso já é fato. Eu sempre falo aqui que é uma super tendência que ainda não está muito em alta aqui no Brasil, porque está super em alta fora, né? Então está chegando aqui no Brasil o Punch Needle, o ponto russo, né? E aí tem grandes artistas, né? Então a gente consegue visualizar em Instagrams, né? No Pinterest também é outra ferramenta que a gente consegue ver as tendências do universo infantil. E o ponto russo tá bombando, o Punch Needle. Então, assim, até mesmo eu quero contar um caso que como eu comecei a fazer, né? Eu tava pesquisando no Instagram, eu entrei na página de busca mesmo, sabe? Daquela de pesquisa, tem uma lupa, né? Que eu coloco lá. E aí começa a me surgir, como eu faço trabalho manual, né, no Ateliê Voilá, sempre me sugere coisas, né, o Instagram de trabalhos manuais. E o Instagram é assim, né, o algoritmo vê que você gosta de uma coisa, ele começa a te mostrar um monte de coisa. Então, para mim, aparece muita coisa relacionada aos trabalhos manuais. E aí eu tava pesquisando, né, porque eu sempre gosto de fazer busca de pesquisas de produtos novos, né, pro meu ateliê, no Ateliê Voilá. E aí eu, olhando lá, eu falei, gente, que coisa bonita é essa? Entrei numa página de uma artista super bacana, que eu não sei se vocês conhecem, quem não conhece, eu acho que vale a pena olhar o trabalho dela, porque ela é super inspiradora. Ela é uma chinesa e ela é chamada Adeline Wang. E aí eu entrei na página dela e fiquei encantada com o trabalho dela. E eu tenho um post que eu sempre faço, de 15 a 15 dias no Ateliê Voilá, eu sempre pego trabalhos, né, manuais que eu acho super bacanas, né, que eu fico pesquisando, e aí eu sempre posto para divulgar para as seguidoras, né, mostrar o quanto a gente tem de pessoas incríveis que fazem trabalhos manuais, né, no mundo, e sempre eu postava, até hoje, né, eu posto, faço divulgação, né, de artistas dentro do Ateliê Voilá. E aí eu fiquei apaixonada pelo trabalho da Adeline, que ela faz Punch Needle, então ela é uma chinesa que mora na Califórnia. E aí eu entrei no feed dela e fiquei assim, meu Deus, eu preciso aprender essa técnica, que coisa linda, Punch Needle e tal. E aí foi quando eu comecei a conhecer o Punch Needle, assim, foi através de uma pesquisa de Instagram que eu vi o trabalho da Adeline e fiquei encantada, postei lá, todo mundo falou, nossa, que maravilha, e é até legal, porque a gente que tem ateliê, né, a gente já sabe até uma resposta das seguidoras, porque todo mundo comentou, todo mundo falou, nossa, coisa linda, que trabalho maravilhoso. E aí eu contei um pouco da história dela, né, que ela era chinesa, que morava na Califórnia, e ela é super conceituada. E aí eu falei, gente, eu preciso procurar essa técnica. Foi quando que eu fiz as minhas pesquisas, aprendi a técnica e comecei a colocar no ateliê. E aí, desde então, começou a super bombar, né, os produtos de Punch Needle no Ateliê Voilá. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é que atualmente a gente tem essa facilidade das redes sociais, né, dessas plataformas que a gente pode pesquisar as tendências de fora. Então, o mercado vem, mostra pra gente, né, o que está em alta e depois de um tempo chega aqui no Brasil.
Então isso eu acho muito bacana, porque se a gente, no próprio Instagram, a gente consegue saber, né, do que está acontecendo sem mesmo ter outras ferramentas, assim, porque antigamente eu acho que quando não existia, né, a gente tinha que esperar chegar, ver as lojas que iam lançar aqui no Brasil, mas atualmente não, a gente tem esse acesso muito fácil. E aí eu comecei a ver que, assim, quando eu descobri o Punch Needle, eu falei, gente, que técnica maravilhosa, vou pesquisei mais. E aí eu comecei a ver que estava bombando nos Estados Unidos, na França, na Turquia, no Japão, na Rússia, né? E aí eu falei, não, vou aprender. E aí é muito bacana, porque você vê, depois de um tempo, né, que você vai começando a estudar sobre o assunto, você vê que cada país, por exemplo, também tende a ter um tipo de trabalho que eles fazem mais. Por exemplo, nos Estados Unidos eu vejo como a Adeline, né, e tem outras artistas incríveis também, e a Oxford, né, uma das agulhas, né, de ponto russo, dos Estados Unidos, né? Então eles fazem estilos de trabalhos com agulhas média e XL, né? Com os fios tipo para tapete, né? Lá de fora, né? Que não tem lá, mas assim, são fios mais grossos. Então eles fazem trabalhos bem robustos, assim, que fica super bonito também. E aí depois eu fui pesquisando, aí eu conheci o universo da Turquia, das artesãs da Turquia, que são assim, eu não sei se vocês já viram, depois vocês podiam comentar aqui, quem já viu, se vocês já perceberam essa diferença de trabalhos, né? Não sei se o Instagram sugere isso para vocês também, eu acho que todo mundo que está aqui gosta de fazer trabalho manual, então deve receber coisas sobre ponto russo, Punch Needle, né, no feed de vocês. Mas vocês já perceberam isso? Que as turcas, gente, elas fazem uns trabalhos, e assim, do universo infantil também, mais voltado para o universo infantil as turcas fazem. E aí, assim, só que as turcas são mais para o segmento das agulhas de ponta fina. Vocês já repararam isso? E é muito lindo também. Então, assim, é um universo que você fica super inspirada também, porque você vê cada coisa linda. Elas fazem trabalhos, assim, porta-maternidades, né, com bebezinho, aí eles colocam balança, né, coloca até uma ideia pra gente fazer também, tentar reproduzir de uma maneira nossa, né. A quantidade de quilos, né, que nasceu, a medida, o tamanho, aí coloca o horário que nasceu, é muito legal isso. E aí a gente vai tendo essas ideias, né, ele vai falando, nossa, que bacana. E aí a gente vai anotando, salva, gente, sempre na pasta de referência, que seja no Pinterest, abre uma pasta lá também, aqui no Instagram, é muito bacana a gente salvar uma pasta de referência para a gente saber o que a gente gosta. E aí, assim, a gente vai vendo o que são as tendências, né? Porque você poderia falar, pô, Cacá, por que você tá falando que o Punch Needle é a tendência do momento, né? E aí eu não tô vendo muito aqui. E aí, isso que a Intrama Decor tá falando, são demais mesmo, super criativas as turcas. Aí a Edna tá falando, eu sigo várias, elas são incríveis mesmo. É muito impressionante isso, assim. E o que eu acho legal é que a gente consegue ver o tipo de coisa, né, de trabalho que a gente gosta de fazer também. A gente já consegue se encontrar dentro da técnica que é tão ampla, né, que é aquilo que eu falo também. O Punch Needle é muito bacana, porque eles têm uma variedade de coisas, né, que a gente consegue fazer, mesmo dentro do universo infantil e fora do universo infantil, gente. Eu vejo assim, tipo alpargatas, sapato que dá para fazer. Eu vejo coisas na jaqueta, né, que a gente pode personalizar. É muita coisa bacana que é só a gente explorar a nossa criatividade, né, de ir vendo essas referências e a gente fala, nossa, o que será que eu consigo fazer aqui, né, me inspirar, adaptar com esse projeto que eu vi tão bacana. E aí, assim, eu acho isso muito legal, ter esses estilos de trabalho diferentes, né. Então, na França, por exemplo, também eu vejo muito, por exemplo, quando eu morei na França, né, em Paris, o que foi legal? Eu aproveitei, vou dar um outro exemplo aqui. Eu não tinha ateliê, né? Eu abri o ateliê quando eu voltei de Paris, depois que eu passei um ano morando lá. Eu aproveitei para fazer uns cursos de trabalhos manuais e vi que o tricotã estava super em alta. Na época era 2017, né? E aí eu falei, gente, eu sempre gostei de trabalhos manuais, né? Venho de uma família com forte ligação às artes. Eu falei, gente, eu vou saber como é que faz esse tricotã, e que eu já estava ligada que aqui no Brasil estava começando a bombar.
tinha um site que chamava Achei o que eu queria, que é super famoso, né? Que é um dos mais famosos, né? E eu falei, bom, vou fazer e vou abrir o ateliê e vou começar com o tricotã. E aí eu comecei a fazer. E aí foi justamente isso. Como eu estava vindo de fora do Brasil, naquela época, em 2017, quem fazia o tricotã era essa marca. E pouquíssimas pessoas faziam. E aí eu comecei, como eu vim, eu falei, bom, vou fazer. Comecei a fazer. Aí comecei a divulgar o ateliê. E aí eu comecei a fazer tricotã, porque tava super em alta, tinha acabado de chegar de Paris, é tipo isso, gente, vim com uma tendência nova, tô chegando e criei aqui o Ateliê Voilá, né, já tinha marca, conceito, identidade, e aí eu fui salvando, fui vendendo, e aí assim, eu vendi muito tricotã, muito, assim, eu acho que eu já fiz, juro por Deus, gente, eu acho que não sei, umas 1.500 peças, assim, desde 2017. Vitória inteiro, tipo, comprava de mim, assim, eles contratavam, né? E eu sempre tive um atendimento bom, não sei se é porque eu sou paulista, não sei. Aí a Silvia tá falando, em Vitória você foi a pioneira, não é? Porque foi mesmo, porque não tinha ninguém que fazia, então assim, foi muito bacana, porque aí eu comecei a fazer, e aí comecei a ver um universo que eu poderia mandar pro Brasil, né? Então comecei a divulgar meu produto, aí mandei para uma menina que era uma influencer que nem eu sabia, porque eu também sempre fazia um pouco dessa estratégia assim de mandar, né, para umas pessoas. Aí mandei para uma menina, a menina, nossa senhora, ela bombou mais ainda, porque ela tinha acabado de ter o filho nasceu prematuro, não sei o que, e aí bombou. E aí eu comecei a fazer, e ela tinha muita seguidora de fora. Foi quando também eu comecei a vender horrores pro Brasil. Aí eu falei, gente, eu consigo fazer trabalhar aqui de Vitória, mandando pro Brasil todo. E com essa técnica, então assim, por isso que eu tô falando, a tendência sempre acontece assim, né? Quando vem de fora, a gente identifica uma oportunidade, pega, né, no laço e começa a fazer, e como foi no tricotã. E depois, né, claro que eu tive que eu sempre também faço isso, né? Todo ano eu lanço um produto novo, porque eu acho que a gente sempre tem que fazer coisas novas. E a gente tem que aproveitar que a gente tem habilidade manual para transitar de diversos lugares, né? Diversas técnicas. Eu sou um pouco assim, eu não gosto de fazer só uma só. Eu vou aprendendo e também eu adoro isso, assim, cada ano eu lanço uma tendência assim, de produtos, né? Esse ano, por exemplo, eu tô lançando a tapeçaria, que é uma outra técnica que eu tô super encantada. E aí, esse ano a novidade é a tapeçaria no Ateliê Voilá. Mas o que eu quero falar para vocês aqui é que o Punch Needle é uma coisa que tá agora começando a ficar mais conhecido aqui, porque as pessoas ainda não conhecem direito a técnica, não sabem assim muito que tá tipo bombando, e aí tem essa coisa de falta de informação. E é por isso que eu acabei criando o Voilá Ensina, porque quando eu comecei a divulgar o Punch Needle no Ateliê Voilá, eu via que as pessoas gostavam muito e falavam, nossa, que legal, como é que você faz? Como essa agulha, por ser uma agulha, né, que tem uma particularidade, ela não é a mesma agulha né, essa técnica é uma técnica do bordado, mas ela é completamente diferente do ponto cruz, da vagonite, né, é diferente também tem aquele Creel que eu falei também, que eu conheci uma artesã super fera, uma oriental. Os orientais também arrasam, né? Não sei se vocês já repararam que, assim, meu sonho é ir pro Japão, né? Uma das coisas que eu ainda tenho na minha listinha é ir pro Japão para ficar louca lá, porque eu sou muito apaixonada pelo Japão, assim. E aí tem também, então é diferente, assim, não é uma técnica que você fica alinhavando, né? A gente perfura o tecido e a gente vai criando o ponto, só tem um tipo de ponto que a gente faz, né? Então, assim, é um ponto que a gente faz e que a gente tem dois lados para escolher, ou você vai escolher o ponto reto ou você vai escolher o ponto relevo. Então, assim, é diferente. A Silvia falou que as pesquisas na internet são muito fundamentais. Eu já tentei você explicar bem, mas eu me identifico com bordado livre. É isso aí, na verdade, o mais importante é isso também, é você saber o que você gosta, né? Para mim, por exemplo, bordado livre, ou Silvia, sabe o que eu acho? Muito parado. Eu fico lá assim, sabe? Sabe quando eu gosto do Punch Needle porque eu acho que ele é mais dinâmico, sabe? Eu acho o bordado livre um pouco pequeno demais, a agulha, eu não sei, eu tenho uma coisa, eu acho maravilhoso o trabalho,
mas é uma técnica que eu não me identifiquei para colocar no ateliê, por exemplo. Vocês estão me ouvindo bem, né? Você tá rindo. Mas eu acho que é isso, a gente tentar se encontrar, independente da técnica que seja, né? Eu não gostei, eu acho contenido, eu gosto do efeito que dá, né? O tipo de trabalho com a lã, essa coisa mais robusta, eu gosto, assim. Mas aí o principal é isso, é você saber o que você gosta para seguir em frente, né? Porque bordado. Mas aí o que eu acho do bordado livre também, né? Quantas pessoas já estão. Uma técnica milenar também, né? Muito antiga, tradicional. Mas o que é legal para quem está querendo, por exemplo, fazer ou por hobby, né? Ou para ganhar uma renda extra, ou quem já tem um ateliê para dar um upgrade no portfólio de produtos, é justamente o seguinte, que tem pouquíssimas pessoas que estão fazendo ponto russo e tá bombando fora do Brasil. E as pessoas querem o quê, gente? Querem novidade, né? Querem tendências, querem coisas novas. E então, assim, eu acho legal justamente isso. O bordado livre já está muito consolidado, né? Assim, mas é uma técnica que eu adoro, acho super bonita. Mas tem muitas pessoas que fazem, né? Então, assim, para quem tá com esse olhar pensando numa renda extra, eu acho legal o Pantilido justamente por isso, que é algo diferente que ainda não tem no mercado. Mas, então, assim, é algo que eu acho que é muito promissor, sabe? Que vale a pena aprender, claro, e aí a gente tem que se identificar também. Quem transita, né? Assim, não me identifiquei, achei muito bruto. Não sei se a palavra é bruta, mas assim, eu não acho. Eu acho gostoso de fazer e aí eu acho que o resultado da peça fica super bonita. E aí é muito bacana. Outra coisa que também eu queria falar pra vocês, gente, as vantagens, né, que tem o Punch Needle. Por que também é bacana a gente aprender, né? Essa questão da variedade que eu falo, eu acho isso sensacional na técnica. Eu acho que eu não conheço uma técnica assim. O bordado livre tem um pouco que você consegue fazer almofada, né, bastidor. Mas o Punch Needle, vocês já pararam para reparar qual a quantidade de produtos e de variedade de coisas que a gente pode fazer? Então a gente consegue fazer almofada, a gente consegue fazer porta-maternidade, a gente consegue fazer flâmula, a gente consegue fazer uma nécessaire, a gente consegue fazer fivela de cabelo, né? Quem é do artigo de arco, de laço, dá para fazer coisas lindas em Punch Needle, dá para fazer quadro, né? Então você pode seguir também para uma linha da tapeçaria, que são, né, aquela maquininha da Tufting, que é aquela pistolinha que se você quiser fazer, né? Eu, por exemplo, eu não trabalho com a maquininha, só trabalho com as agulhas, né? Mas assim, o universo de coisas que a gente consegue fazer no trabalho no Punch Needle é infinito, assim, é muita coisa legal que dá pra fazer. Então eu acho que isso que eu me encantei na técnica, gente, porque eu acho que tem um pouco disso também, assim, a gente... Eu, por exemplo, é isso que eu falo, eu sempre quero ter coisas novas, né? Então fazer coisas novas. E aí, quando eu vi que o ponto russo proporcionava isso, que eu poderia usar só a minha criatividade, né, minha imaginação, de quantos produtos eu conseguia agregar no meu ateliê fazendo Punch Needle, né? Então, assim, porta-maternidade, almofado, quadro, um ursinho, né, que eu fiz, aí eu começo a entender que eu consigo mesclar, né, quem gosta de costura, dá pra fazer a nécessaire, uma bolsa, enfim, isso eu só tô falando do universo infantil, né, então da área de moda também tem pessoas que fazem casacos, cintos, ou seja, é muito legal, assim, só que aqui é o universo infantil, tá? Até mesmo o curso que eu tô fazendo e eu tô gravando é voltado para o universo infantil. Mas é isso, assim, as pessoas querem novidades, né? Então eu acho que vale muito a pena a gente aprender. Fora assim, gente, que é uma terapia também, né? Acho que como todo trabalho manual, né? Que nem quando eu chamei a Nara pra fazer a live semana passada, que foi super gostosa aqui, a gente trocou uma super ideia, ela é do tricô, né? Do crochê, ela faz cachecol, é uma outra turma, mas que é de manualidades também. Eu falei, gente, eu preciso falar com a Nara, que eu achei muito interessante a proposta que ela tem, né? De fazer um canal jornalístico, falando sobre as manualidades, as tendências. Ela mora em Portugal, né? Ela é brasileira, paulista, mas mora lá.
Mas assim, é uma técnica super gostosa de fazer, né? Então relaxa, né? É bom para coordenação motora. A gente pode presentear, né, alguém, uma pessoa querida para fazer, né? Então assim, não tem muita questão de idade, basta você adequar os materiais corretamente, né, para poder fazer a técnica. Fora que também assim, você pode ganhar essa renda extra que eu tô falando, que tem muita gente que tá querendo dar, né? Tem um trabalho já, mas está querendo ganhar uma renda extra para aprender uma nova técnica. Então isso é muito bacana. Fazer para presentear alguém ou então fazer para decorar a sua casa. Eu quero fazer uma almofada para decorar o meu sofá, ou então decorar o quarto do meu neto, fazer um presente, enfim, você consegue fazer, para todo mundo, entendeu? Não é assim uma coisa específica, porque é uma técnica que requer muita habilidade, né? Ela não é difícil, você só precisa entender como é a técnica. E então assim, eu acho muito legal isso. Outra coisa que eu ia falar também que eu achei muito bacana são essa questão de teve uma seguidora que ela tá me acompanhando desde o começo, né? Que é a Joana. Eu até fiz o post ontem da foto da imagem que ela me mandou. O que que acontece? Eu comecei a fazer, né, as lives com o Bazar Horizonte de 15 em 15 dias, de 20 em 20 dias. Eu, às vezes, eles são super gente boas, né? Então eu sempre, volta e meia, eu falo com eles, vamos marcar live, eles marcam e tal. E ela me conheceu através da live do Bazar Horizonte. E aí ela gostou pra caramba da técnica e tal, e começou a tentar fazer. E aí toda semana ela me mandava, e ela assim tem outro trabalho, ela é casada, mãe de 2 filhos, né, pequenos, ou seja, ela não é que ela nem tem ateliê não, sabe, ela gosta de fazer trabalho manual por hobby. E aí ela me mandava toda semana um projetinho, e no começo ela sempre batia a cabeça, sabe, eu quero até mostrar aqui pra vocês verem a evolução dela, que eu achei muito legal. Quer ver? Deixa eu só achar aqui. No começo ela ficou batendo um pouco a cabeça com a questão do tecido, a agulha que ela tinha comprado era uma agulha daquela de baixa qualidade, né? Então assim, primeira vez ela me mandou esse coração, falou, Cacá, tô tentando fazer, tal, não sei o que, eu expliquei, né? Ela falou da agulha mágica que ela tinha, que não era muito legal, eu orientei, né? Falei dos tipos, do lugar que ela poderia comprar uma de melhor qualidade. E, por incrível que pareça, ela falou que no Rio de Janeiro também os armarinhos estão quase todos fechando e ela tem pouca opção lá no Rio de Janeiro, hein, gente? Eu tava achando que Vitória que tem pouca opção aqui. Não sei o que você acha, Silvia, mas é um pouco difícil de achar material aqui em Vitória. E ela falou que no Rio também não, então tem que comprar muita coisa pela internet. Aí, vocês repararam que a letra H foi em lã. Então ela estava conhecendo todos os materiais, que isso que eu acho que é importante também, entendeu? A gente vê, tentar fazer, porque aí depois a gente vai ver, não, eu gosto de agulha mais média, né? Não me adaptei muito com agulha fina. Esse trabalho, por exemplo, é fio de meada com agulha fina, né? Ela fez um arco-íris. Aí depois ela vai e me manda esse daqui, esses dias. Me manda esse daqui. Falou, olha aqui, Carla, olha que legal. Então, assim, você vê que tem um super processo de evolução, né, no trabalho dela. Olha que incrível, gente. Só que aí eu vi também que ela já gostou também de trabalhos maiores, né, um pouco não relacionado ao universo infantil também. E tudo bem, né, gente? Eu acho que isso vai acontecer muito aqui também, né, de pessoas acharem que gostam mais, deem preferência a trabalhos parece mais, não tapeçaria, né? Mas é um outro estilo de trabalho, que não é o meu, infantil, mas que é super bacana ela ter conseguido já fazer tudo isso, né? Você vê que já tem um ponto relevo, um ponto mais alto, um ponto mais baixo. Ela já usou com a agulha da Lavor que ela comprou 2 agulhas da Lavor. Ela comprou a fina e ela comprou aquela que tem 7 alturas, né? Que você faz no ponto relevo de 4 milímetros. Ou seja, ela tá com 4 agulhas, né? Ela tá com agulha de 2, 2,5, 3 e 4. Então ela pode usar e mesclar no mesmo projeto agulhas diferentes, né? Ela trocou. Então, assim, eu fiquei tão feliz por ela. Eu falei, Joana, eu tô muito feliz por você, porque eu acho que é isso, assim, a gente vai se descobrindo, né? E ela falou, ai, Cacá, tô apaixonada. E deixa eu tirar aqui.
eu tô apaixonada, eu tô amando a técnica e eu acho isso tão legal que pra mim já valeu, sabe? Não precisa nem, enfim. É claro que eu adoraria se ela estivesse fazendo coisas infantis, mas ela não tava e tudo bem, sabe? Eu falei, nossa, eu tô muito feliz por você porque ela tá se encontrando, né? Então ela falou, e aí ela falou, ai meu Deus, eu preciso até ficar mais. Peraí, beber uma água aqui. E eu preciso até parar um pouco, porque eu tô no estilo que eu tô fazendo em 2 dias. Eu fiz essa tela em 8 horas. Eu falei, olha, pelo amor de Deus, alonga a sua mão, sabe? Porque é isso, o Pantinito você começa a fazer, você começa a gostar, e aí você quer ver o resultado do trabalho, tem um pouco dessa ansiedade. Eu falei, meu, curte o processo um pouco, sabe? Não vai com calma, porque senão você pode até ter problema na mão. Alonga, isso é muito importante também, gente. A gente alongar bastante as mãos antes de começar a fazer o trabalho. Faz 30 minutos, senta um pouco, né? Para, depois volta, porque como é um movimento repetitivo, né? A gente não pode também sair, ainda mais peças grandes. Eu não faço peças grandes. A minha peça maior que eu faço é a almofada, que tem 40 centímetros. Mas ela tá apaixonada, assim. Aí eu falei, bom, ganhei meu dia, assim. E teve um outro caso também, que essa já é artesã. Ela também quis, né? Ela viu, eu troquei uma ideia com ela, falei, olha, tá, ela entendeu que também é uma tendência e ela faz crochê, amigurumi, e aí a gente começou a trocar uma ideia e ela comprou uma agulha e bateu um pouco a cabeça no começo, começou a me mandar mensagem, comecei a trocar ideia com ela, ajudei. Aqui nessa parte branca, ela estava tentando fazer uma almofada e aí tava rasgando o tecido. E aí ela começou a ficar muito irritada, assim, com isso, porque ela tava tentando entender por que tava rasgando e com um bastidor pequeno, né, no porta-maternidade que ela fez, que ficou uma gracinha também. Vou até mostrar pra vocês aqui, esse daqui, ó, ela fez e conseguiu fazer, mas na almofada ela não tava conseguindo, e aí ela tava meio penando com tecido, com bastidor, e aí eu tentava explicar pra ela, né, eu falei, enfim, dei as coordenadas pra ela também. Mas ela conseguiu super fazer. E aí, ela depois também, esse final de semana, eu recebo direto foto de seguidoras que me mostram, né, os projetos e que trocam ideias. Olha que gracinha essa almofada também, gente. Não tá demais? E ela, como é do crochê, o que ela vai fazer? Com certeza ela vai misturar as duas técnicas, né? Então, a orelha da almofada, ela fez em crochê e a ovelhinha, ela fez em pantinido. Eu vejo coisas que pode melhorar nessa almofada, claro, né? Eu vejo que o ponto relevo, por exemplo, tá com falhas, mas gente, ela já conseguiu fazer essa peça e que já é muito legal para ela, né? Porque você viu a foto anterior, ela já tava assim, ai, não quero mais fazer, eu vou ficar mesmo no bordado, e ela tá fazendo bordado livre também. Eu vou ficar no bordado livre porque é muito complicado. Só que o punch needle, o que a gente precisa entender, gente, que é uma técnica que a gente precisa assim olhar com mais calma, sabe? Não é uma técnica que a gente sai. É aquilo que eu falo, não é igual receita de bolo, que a gente vai ter a receita e vai fazer. Não, precisa conhecer o tecido, precisa pegar no tecido. Por mais que eu fale que pode usar linho misto com uma agulha de 4 milímetros, tem diferenças de fabricantes, de composições, né? Então um vai ser um pouco mais molinho, outro vai ser um pouco mais duro. E é isso que vocês precisam entender. Só que eu acho que esse processo também é gostoso da gente fazer, né? E da gente descobrir. Deixa eu parar de compartilhar aqui. É isso, a gente vai vendo que o punch needle não é uma técnica assim que é fácil, assim, né? Nesse sentido. Uma vez que você entendeu, né, a questão de adequação dos materiais, o quanto que ela penou, que ela quase desistiu, eu falei, cara, não desiste, calma, vê outro tecido, tal. Ela viu que o tecido dela estava muito fino e por isso que a agulha tinha rasgado, o tecido tinha rasgado. E aí ela foi indo e conseguiu fazer, e aí ela tá feliz, felizona. Vocês já conseguiram? A Silvia já fez umas peças em punch needle que eu adorei. Alguém jamais conseguiu fazer e teve esse tipo de perrengue assim na hora de fazer, do tecido rasgar? Se tiver, comenta aqui, que eu acho legal também a gente falar sobre isso, porque no começo a gente sente isso, sabe? A gente tenta fazer, não consegue, a gente fala, gente, mas por que tá acontecendo isso? O que eu tô errando? E aí é uma questão de ter calma, só ter calma, que com o tempo, como eu acabei de exemplificar aqui, 2 pessoas que estavam super... a primeira, né, a Joana, ela tava testando, né, ela tava vendo, então você via que, né, da primeira foto que eu mostrei até agora do quadro, dá pra ver uma evolução enorme.
E a segunda também, né? A gente viu que assim, o tecido rasgando, e aí, o bastidor também não consigo encontrar um bom direito, né? Aí eu expliquei pra ela, eu falei que o bastidor, assim, por exemplo, aquele de preguinho, ele é muito bom, mas não pra fazer uma almofada. Ela, olha só o exemplo dela e o que ela tava errando também. Ela falou, Cacá, eu comprei aquele bastidor que você tinha falado que era super legal, não botando a culpa em mim, tá? Mas assim, não falou desse jeito, mas ela falou, eu comprei esse bastidor de prego, e aí eu tô tentando fazer uma almofada. Só que o bastidor de prego dela tinha 30 centímetros, e ela queria fazer uma almofada de 40 centímetros. Aí eu falei, olha só, você não consegue fazer um produto, né, que seja maior que o seu bastidor, porque ainda mais nesse, né? Porque, na verdade, assim, no redondo que não tem o preguinho, você até consegue, que é aquele da ATM, você vai conseguir fazer uma almofada de 40 centímetros num bastidor que tem o tamanho de 40 centímetros. Ele só vai entrar no tecido e não vai furar. Só que aquele que tem prego, o que que acontece? Você vai ter que furar o tecidinho, né? Então, você tem que fazer no espaço que seja qualquer produto que você vai poder fazer naquele bastidor de prego, mas tem que ser menos de 30 centímetros, que era o bastidor que ela tinha. E aí ela, tipo assim, ela não pensou, olha só como a gente tem que pensar nessas coisas. Aí eu falei pra ela, olha, você tá errando aí. Tipo, você não vai conseguir fazer uma almofada de 40 centímetros num bastidor que tem 30, desse que tem prego. Porque a gente tem que, por mais que não danifique o tecido, gente, mas a gente fura, né? E aí, normalmente, a almofada a gente faz no linho misto, que é um tecidinho que a gente deixa, né? Mas assim, é aquilo isso que eu expliquei pra ela. Eu falei, você consegue fazer o boneco, você consegue fazer qualquer coisa que tenha menos de 30 centímetros. Aí ela falou, tá, me liguei. Aí ela foi e comprou o bastidor da ATM. E aí, quando ela comprou, ela falou, nossa, amei esse bastidor, maravilhoso. Porque é aquilo que eu falo, o bastidor mais grosso, a chance de sair o seu trabalho, né, se estiver bem esticado do tecido, o tecido no bastidor, a chance é muito pequena, gente. E aquele da ATM é bom porque ele tem aquela trava quadrada que ele super força, entendeu? Então ele deixa o tecido rígido. Só que assim, o bastidor de prego, a gente não consegue fazer algo que seja maior, porque a gente está furando o tecido, entendeu? Então essas coisas que eu tento ajudar e falar, né? A Silvia tá falando, tem que experimentar vários materiais mesmo, até encontrar o tecido e a agulha que se combinem. É isso aí. A agulha e o tecido que você mais vai se encaixar, né? Mas é aquilo que eu falo, gente, etamine, linho misto, etamine, linho misto e algodão de sacaria são 3 coringas. Então, assim, linho misto dá pra fazer uma almofada, dá pra fazer um porta-maternidade, que é um tecido super bonito, né? Pelo menos que eu uso nos meus projetos, que eu acho chique. Eu acho que fica diferente, assim, quando a gente usa um linho misto ou um etamine, né? Por mais que seja... fica lindo também, né? Mas eu acho que fica mais... Eu tenho os dois no meu ateliê, mas eu acho que fica muito chique quando eu coloco o linho misto, assim. Mas esses 3, você já... E aí, por exemplo, o algodão de sacaria, você pode fazer uma peça que você vai cobrir inteiro, entendeu? Então, você não vai fazer uma peça que você vai deixar o tecido, o algodão de sacaria, que é aquele tecido de pano de prato, à mostra. Então, a gente tem que fechar. E o etamine, ele é bom por isso também, porque dá pra fazer porta-maternidade, dá pra fazer... Você pode cobrir um desenho todo, por exemplo. Então, esses 3 são super coringas, assim, sabe? E é ótimo. A Edna tá falando aqui, já tive e estou treinando muito ponto reto. Esse tem sido a minha maior dificuldade. Edna, o ponto reto é assim, você vai perfurar até o final o seu tecido no bastidor, sobe só um pouquinho e vai pro próximo ponto, né, pra frente, né, no sentido do seu desenho, vai até o final e sempre faz um do lado do outro. Não faça um em cima do outro, é um do ladinho do outro, que aí você, devagarzinho, com calma, né? Dependendo, não sei qual agulha que você tem. Qual agulha que você tem, Edna? Depois você podia me falar aqui. E aí você vai indo um do lado do outro, porque se você for um em cima do outro, você pode pegar a lã que tá embaixo, aí você desfia a linha, né? Ou a lã de baixo, então tem que ser sempre do lado. E aí você pode deixar mais ou menos com 1 centímetro ou meio centímetro de distância, dependendo da agulha que você tenha, né? Qual que você está trabalhando, se é de espessura média, fina ou grossa. E aí você vai fazendo ponto reto. E aí também treinar, né? Mas assim, se você fizer desse jeito que eu tô falando, de bem do ladinho, né? Não é em cima, você vai conseguir fazer
com calma. É aquilo que eu falei, tenta fazer coisas pequenas, né, no ponto reto. Eu gosto muito no começo de trabalhar com ponto reto, porque o ponto reto é justamente isso, para você se entender, né? Eu, por muito tempo no ateliê, eu fazia só coisa no ponto reto, fazia só todos os produtos eu fazia. Eu tinha um pouco de medo do ponto relevo, não sei porquê. Não medo, mas eu não sei, eu só trabalhava no ponto reto. Mas aí depois que eu descobri, cara, o universo que fica tão bonito no ponto relevo também, mas aí o que eu quero dizer pra Edna é o seguinte, que depois que eu entendi o ponto reto, que eu consegui fazer bonitinho, eu super entendi o lado do ponto relevo, entendeu? E aí eu só percebi que o ponto relevo existem mais, ele é mais limitado, né? Então assim, a gente com a linha grossa, a gente não consegue fazer muito detalhe se a gente tiver uma área pequena para trabalhar. Ele não dá a forma, por exemplo, de uma costela de Adão ou de uma folha, né? Com lã, né? A gente tem que partir para agulhas mais finas para a gente ter esse detalhamento no ponto relevo. A gente precisa optar pelas agulhas mais finas, tá? A da Lavor, né, que você comprou, ótima. Nossa, eu adoro, gente, a da Lavor. Eu acho muito bom. Ai, obrigada, Silvia. Tá me achando didática, maravilha. O curso tá ficando ótimo também. Eu tô super babando nele, porque, ó, tô fazendo sozinha aqui de casa, gravando tudo. Mas tá ficando bem legal também. Mas que bom que vocês estão gostando, achando que eu tô explicando bem, porque a minha ideia é justamente essa, de explicar de uma maneira que todo mundo consiga entender. Às vezes fica um espaço em curvas. O que você precisa ver é se seu fio está adequado para a linha que você está usando, tá? Então, qual será que você está usando? A de 3 milímetros e o espaço, você não pode usar uma agulha muito fina. Para 3 milímetros, por exemplo, usa a família ou a molê, tá? A de 2,5 você já tem que usar a linha mais fina, né? Então a lã para bebê, né? Que é mais fina. Aí você testa lá, é aquilo que eu falei. Acho que fico esperando perfeição. Mas eu até hoje fico esperando perfeição. Direto eu escuto minhas irmãs: Cacá, você é muito detalhista. Nossa, relaxa, trabalho manual também é um pouco. Eu acho que a gente tem que curtir a imperfeição, sabe, Edna? Tem um pouco disso também. Porque quando a gente é muito perfeccionista, né? Eu sou muito assim, aí eu fico, meu Deus, eu quero que. É tipo isso, eu quero que vocês entendam o que eu tô falando. A gente quer tentar ser, né, o máximo perfeccionista, mas eu acho que faz parte do processo de evolução a imperfeição, entendeu? Mas eu acho que é isso. Vê se a sua agulha de 3 milímetros você tá usando um fio que não tá nem sobrando e nem ficando muito apertada, tá? Ela tem que ficar bem no diâmetro da agulha para você saber disso. Eu acho que é assim que vai te ajudar a ver essa barriguinha que faz no ponto que você tá falando, tá? Nossa, esse negócio de perfeição é uma loucura, gente, porque eu sou super assim, eu quero fazer sempre a melhor coisa, e fico me cobrando, é muito louco, né? Como a gente se cobra com coisas e que mais que é isso, eu me treino muito para isso, sabe? De achar que essa coisa da perfeição não existe, na verdade, né? Claro que a gente quer fazer uma coisa muito bacana, mas assim, faz parte do processo, né? O imperfeito também, a gente errar, a gente tentar entender, e aí vai evoluindo, como eu exemplifiquei aqui a Joana e a Melina também, que foi me mandando, ninguém no começo a gente já vai arrasar fazendo, né? A não ser que, enfim, você já tenha muita... Difícil, né? Eu também no começo não fiz a peça mais incrível, mas com a prática, né? A gente vai fazendo, e aí vai dando certo, né? Estou tentando a linha Anne para um trabalho pequeno. Então, a Anne, é por isso que você não está conseguindo. Se você... a Anne para 3 milímetros, ela fica grande, ela sobra. Você tem que fazer, se você tiver com a da Lavor, você faça com a de 2 ou de 2,5. Testa lá da Anne, tá? A de 3 é por isso que você não está conseguindo fazer. Muda a agulha que você vai ver que você vai conseguir e o acabamento mais bacana do seu ponto reto. O bom acabamento é mais importante do que a perfeição do trabalho. Com certeza. Eu acho também. Eu acho isso, gente. Na medida que a gente vai treinando, né, a nossa prática e a nossa perfeição vai vindo junto, né? Então, por isso que tem que treinar. Porque sempre assim, a primeira peça é sempre mais complicada. E agora, gente, eu queria finalizar mostrando algo que eu acho legal para vocês verem.
é que essa questão da tendência, né, do punch needle, o que já me proporcionou, né? O ano passado, quando eu tava no ateliê e tal, eu tenho uma parceria com uma loja aqui no Espírito Santo que vende peças de artigos infantis, né? E que é super bacana aqui, elas me chamaram desde o começo da Voilá. Eu cheguei, logo que eu cheguei, e aí assim, foram acontecendo coisas muito legais comigo, assim, eu tive um pouco de sorte também. Que elas já me chamaram logo quando eu abri o ateliê, elas me convidaram, né? Elas viram que era tendência ao tricotã. Falaram, você não quer colocar seus produtos aqui na loja pra gente vender? A gente tá inaugurando, tal. Eu vou adorar se você colocar. Eu falei, oba, vamos lá, né? Então já comecei colocando os meus produtos numa loja aqui que ia abrir em Vitória, que é a Delbossa, que é super bacana. E aí foi muito legal, porque eu tenho essa parceria com as meninas desde o começo da Voilá, né? Então, e é uma coisa que, como eu sempre apresento novidades para ela, eu coloco meus produtos até hoje e vende super bem lá. E nessa oportunidade, o ano passado, uma das meninas, né, das sócias, a Dani e a Mari, elas me ligaram e falaram, Cacá, e todo ano elas fazem Casa Cor. Ela falou, Cacá, faz uma peça, a gente vai fazer uma parceria com a Lurier, que é uma outra arquiteta, que ela ia expor, né, na suíte, ela ia fazer um projeto, que é a suíte do quarto do bebê, o ano passado, aqui na Casa Cor do Espírito Santo. Faz uma peça, tal, cria, e é legal que elas, né, já me dão essa liberdade de criar. E aí eu já fiz olha que legal essa coisa da tendência, né? Então as meninas sabiam que o punch needle é uma tendência, então para decoração na Casa Cor, e aí eu apresentei esse projeto e eu vou mostrar para vocês como foi o processo. Tá sem música, porque eu salvei direto no meu Instagram, mas assim, olha o que já me proporcionou, né? Então assim, o que é o bacana que eu falo de vocês trabalharem com coisas que são tendências de fora, que tá chegando aqui no Brasil, né? Que já está um pouco conhecido e daqui a pouco cada vez mais, né? Vocês vão ver que daqui a pouco vai ser igual o tricotã, todo mundo vai estar fazendo, né? Tipo, então é uma coisa muito que está em alta e muito promissora mesmo. E aí eu quero mostrar o processo de produção, tá vendo? Eu fiz o traço à mão, tem uma música introdutória, né? Mas para mostrar aqui tá sem. Mas olha que legal, eu fiz o desenho, aí tô mostrando o processo, né? E aí elas pediram coisas florais, né? Elas me brifaram, né? Cacá, a gente quer uma coisa de folhas, né? Cogumelo, que cogumelo é uma outra coisa que tá super em alta também. Aí eu fui fazendo a flâmula, pesquisei o tecido, né? Aí eu fui pra parte da costura. Então, assim, gente, é algo que me proporcionou já uma Casa Cor, por exemplo, do ano passado. Olha que bacana, que incrível, né? Então, assim, por isso que é legal a gente estar antenada e saber do que tá rolando de tendências, porque a oportunidade tá aí, né? Que quando você tem aí a peça pronta, eu já na Casa Cor, você viu, né? Ficou bacana, eu amei também. E maior orgulho, maior prazer, né? Eu fiquei muito satisfeita, eu já tinha feito uma outra vez Casa Cor também. Mas olha que lindo a suíte do bebê que ficou. Tá meio devagarzinho, mas dá pra vocês verem, né? Tá dando pra ver. E olha como fica bonito, né? E outra coisa, antes de encerrar, que eu queria dizer pra vocês, tem uma arquiteta que eu amo em São Paulo, que é a Patrícia da Domo Arquitetura, não sei se vocês conhecem. Mas ela teve na Casa Cor, deixa eu tirar aqui. Ela teve na Casa Cor do Espírito Santo, foi chamada para fazer um trabalho. E aí ela foi na suíte do bebê. Gente, ela fez uns stories. E pena que assim, não tinha o ateliê Voilá. Mas assim, pra mim também não importava. O que eu já tinha ficado satisfeita era o quê? Ela fez uns stories falando, olha que lindo, eu tô aqui na suíte do quarto do bebê. Ela divulgou vários lugares e divulgou também a suíte do quarto do bebê. E aí ela falou, olha isso daqui, olha essa peça, gente, eu valorizo tanto essa peça, eu acho que isso aqui dá um charme, dá um aconchego na decoração no quarto da criança. E aí quando eu fui ver, eu nem sabia, né, eu sigo a Patrícia, e como eu sou muito fã, eu fico vendo os stories dela. Não muito fã, mas eu admiro o trabalho dela, porque eu acho ela uma arquiteta maravilhosa, ela tem um trabalho, não sei, ela tem um diferencial muito grande. E aí ela, olha esse trabalho, que maravilhoso. E aí assim, ela divulgou para o universo dela todo, né? Falou da minha peça. E a única peça que ela falou foi a minha e de um lustre de macramê também.
E aí, isso pra mim, cara, eu já ganhei meu dia, né? Não precisava nem ter falado, né, de quem que é essa peça, porque também eu acho que eles não fazem divulgação, porque tem essa questão de pagar, né, enfim. Mas pra mim, eu falei, cara, olha que incrível, sabe? Aí eu mandei uma mensagem pra ela, eu falei, Patrícia, que orgulho, nossa, eu tô muito feliz que você falou do meu trabalho, você não sabe o quanto me motivou e me motiva, e o quanto eu fiquei feliz de você ter gostado da minha peça, porque a gente consegue ver que a gente tá indo no caminho certo, né? Porque, pô, uma arquiteta super renomada, ela tem o maior canal de arquitetura no YouTube, pra vocês terem uma ideia, ela é, tipo, sinistra. E ela elogiar minha peça, eu fiquei assim, nossa, que incrível, eu fiquei muito feliz, cara. Então, assim, eu acho que é isso, sabe? É a gente saber o que está acontecendo para poder ter essa oportunidade, porque é isso. Fui para Casa Cor, aí a Patrícia falou do meu trabalho e para mim eu já ganhei meu dia. Ganhei meu ano, mandei mensagem, ela, meu, parabéns, seu trabalho é lindo, não sei o que. Aí fiz uma almofada, mandei pra ela, né? E é isso, na verdade, a divulgação boca a boca e a gente vai crescer. Eu preciso agora, Patrícia, é Doma Arquitetura, entra depois, ela tem uma decoração maravilhosa. E é isso, gente. Eu acho que é assim que a gente consegue, né, ver que a gente está indo no caminho certo. Porque é isso, ela gostou também, enfim. E eu queria agradecer muito a presença de vocês. Obrigada, Silvia, obrigada, Edna, obrigada, Intrama Decor, todo mundo que está aqui. Eu não estou conseguindo ver mais, mas Mari, Filipa, todo mundo que entrou hoje. E quinta-feira vai ter mais live, tá? Com um assunto relacionado ao universo infantil também. Eu vou pensar um pouquinho o tema e aí eu divulgo nos stories, tá? Trocando e compartilhando. É isso aí, tá bom? Ó, um beijo grande para todas vocês. Muito obrigada por me assistirem e aí a gente vai se falando, tá bom? E não esqueçam, gente, Punch Needle é a sensação do momento e não deixem de aprender essa técnica que, além de ser gostosa, tá super em alta, como eu acabei de dizer agora. E eu acho que eu dei 1000 motivos aqui pra vocês, tá bom? Um beijo grande e até mais.